As palestras de Lula são investigadas pela justiça brasileira e tratadas pela grande mídia brasileira como parte de um esquema de corrupção onde o Lula receberia propina devido aos supostos benefícios que ele causou aí a grandes empresas no Brasil. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre essas palestras, um assunto que interessa a tanta gente e que hoje é visto como um absurdo. Como é que o Lula ganha tanto dinheiro com palestras e isso não é possível? Algumas pessoas esquecem que os ex-presidentes costumam fazer isso e a gente vai fazer uma breve comparação aqui, um cronograma aqui do tempo para a gente entender um pouco mais sobre essa história. A partir disso, você vai ter condições de formar sua opinião e de investigar, quem sabe, ainda um pouco mais. Vamos começar então aqui com a reportagem da revista Veja, que diz o negócio milionário de Lula. Relatório de órgão de fiscalização do governo mostra que a empresa de Lula faturou 27 milhões de reais, sendo 10 milhões apenas das empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras. A reportagem é do dia 14 de agosto de 2015. Pois bem, aqui a outra, o Folha de São Paulo, em 2015, em agosto de 2015, fala que Lula recebeu 27 milhões de reais por palestra, diz revista. De acordo com a reportagem da revista Veja, a empresa de Lula recebeu 27 milhões. É isso que nós vimos aqui anteriormente. Já nessa outra reportagem da revista Veja, palestras ao custo de 200 mil dólares encobriram propina a Lula, suspeita Ministério Público Federal. Então, a justiça brasileira anda meio ali de braço dado com a grande mídia, parece, eles têm a mesma opinião, sei lá como é que é isso. Lava Jato encontrou repasse de empreiteiras ao Instituto e pagamentos à empresa do ex-presidente petista por evento na América Latina. Outra notícia, Lula diz que palestras custam 200 mil dólares. E aqui eles colocam no valor econômico no dia 14 de março de 2016, quando Lula teve a condução coercitiva para prestar o depoimento, eles colocaram como sendo uma coisa quase que absurda. E daí tem aqui o Lula falando que ele cobrou. Eu decidi. Nós pegamos um valor aqui, ó. O delegado Luciano da Lima, presente no depoimento, quis saber a quem o ex-presidente se referia ao falar nós decidimos. E o Lula disse eu decidi. Nós pegamos o valor do Bill Clinton, ex-presidente americano, e falamos o seguinte: nós fizemos mais do que ele, então nós merecemos pelo menos igual. E aí passamos a viajar. Eu viajei muito em 2011, até porque eu queria sair do Brasil para não ficar atrapalhando a presidente Dilma, que tinha tomado posse. Não sei se vocês sabem que um ex-presidente deixa o cargo ficando no mesmo espaço. Depois de 2011, em outubro, eu peguei um câncer e fiquei paralisado quase em 2012. E em 2013 fiz palestras. Em 2014 eu parei em março e assim por diante. Então, isso que o Lula fala. Ele pegou como base aí de referência as palestras do Bill Clinton. No R7 diz aqui o seguinte: Lula realizou 30 palestras para empresas investigadas na Lava Jato ao custo de 11,8 milhões de reais. 200 mil dólares cada um, que eles colocam. E daí vocês veem o seguinte: essas notícias saem em todos os jornais aí da grande mídia e em todos os meios de comunicação. Lula afirma que cobra 200 mil dólares por palestra. E você vê sempre o tom, tipo assim, de suspeita, de crime, de que tem alguma coisa errada aí. Como é que pode, ele não pode cobrar esse valor tão alto, absurdo? Quem ele pensa que é? Olha, antes de começar a falar sobre isso, eu vou lembrar uma outra coisa. Essa reportagem da revista Época, datada de 24 de abril de 2004. Veja como é a diferença de tratamento. Fernando Henrique, o ex-presidente, viaja pelo mundo, cobra 50 mil dólares por palestra e prepara a inauguração do instituto com seu nome. O ex-professor, senador, ministro e presidente da República, vocês veem que o tratamento é diferente? Fernando Henrique Cardoso agora é uma celebridade. Olha só. Desde que deixou o Palácio do Planalto no ano passado, FHC já faturou cerca de 3 milhões de reais dando palestras para empresários intelectuais no Brasil e no exterior. Está escrevendo um livro sobre o seu governo que deverá ser publicado ainda nesse ano. Sua próxima grande tacada será o lançamento do Instituto Fernando Henrique Cardoso no dia 22, em São Paulo, montado com luxo
mas sem ostentação. O lugar foi criado para preservar na história a memória de seu governo e de sua obra acadêmica. Aos 72 anos, depois de 8 anos nas delícias e pesadelos da presidência, Fernando Henrique está levando um vidão. Transforma fama em dinheiro, faz política quando bem entende e viaja 2 vezes por mês para o exterior para exercitar seus dotes intelectuais. Prova que não sonha em voltar à presidência da República. Então, eu vou deixar aqui a reportagem para que vocês leiam. E a primeira coisa que eu falo para vocês é a diferença de tratamento. O Fernando Henrique foi um presidente, e aqui eu vou mostrar novamente isso, o PIB do Brasil. A gente vai comparar os dois presidentes, os dois governos. Fernando Henrique foi de 95 a 2003, correto? E o Lula foi de 2003 a 2011. Então, 95 é isso aqui, 95. O Fernando Henrique pegou o PIB aqui e levou para cá para baixo. Ele quebrou a economia 3 vezes. O Lula pegou aqui de baixo e levou aqui para cima, em 2011. Então, assim, qual o valor de mercado de um presidente que faz isso e outro presidente que faz isso aqui? Seriam 4 vezes mais? Na verdade, foi mais do que isso. O Fernando Henrique cobrava $50 mil e o Lula cobra $200 mil. Será que vale? Olha, o Lula saiu aqui nessa reportagem você vai ver, com segunda palestra paga, Lula já ganhou mesmo que em 3 anos de governo. E aqui ele fala o seguinte, quando não tinha ainda essa onda toda, aqui na revista, na UOL, né, publicado aqui na UOL, ele fala o seguinte, que o Lula saiu do governo com uma aprovação de 87%. Vou procurar aqui o valor, 87% de aprovação do seu governo. Foi uma aprovação, a maior aprovação que já teve de presidente no Brasil. Isso na saída dele. O Fernando Henrique, quando saiu do governo, ele saiu pela porta de trás, que ninguém queria ver mais a cara dele. O Lula saiu no auge. Sabe, o jogador quando está no auge, foi aí que o Lula saiu da presidência. E aqui está falando, está um pouco que elogiando também, né, falando que ele está viajando muito e ganhando dinheiro com isso. Aqui nessa notícia de 2011, correto? Lula questiona o Ministério Público Federal, porque assim, o Ministério Público Federal, agora em 2016, em outubro de 2016, alegou que o Lula tinha ganhado dinheiro numa palestra que ele não teria feito, entre outras coisas, né? Isso foi explorado também pela mídia, e depois aqui a gente está vendo que o Lula questiona o Ministério Público Federal e compartilha vídeo da palestra que não teria existido. Petista é réu pela 3ª vez, vocês veem como eles tratam aqui, né? Petista, como se fosse um negócio pejorativo. 3ª vez na Lava Jato. O ex-presidente é acusado de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influências. Inclusive nessa palestra de Angola, que eles falam que não existiu. Defesa de Lula assiste à palestra do ex-presidente em Angola, que segundo o Ministério Público Federal não existiu. Notícia do dia 14 de outubro. E aqui está o vídeo da palestra. Essa palestra aqui, o Ministério Público tinha dito, não, ele recebeu dinheiro aqui por uma palestra que ele não fez. Bom, para eliminar essas dúvidas, o que o Lula fez, o instituto dele? Ele publicou, no Instituto Lula, uma lista das palestras ao redor do mundo que ele fez. E aqui, clicando nesse link aqui, você vai chegar nessa página e tem esse relatório que eles deram também para a Operação Lava Jato. Todo o relatório de palestra deles com as empresas que contrataram as datas e uma prova cabal, né, de que as palestras foram realizadas. Então aqui você tem a lista, por exemplo, 2011, fevereiro, quando ele já não era mais, deixa eu ver aqui, não era mais presidente, né? Todas as palestras do Lula foram quando ele não era mais presidente. Aqui você está vendo, fevereiro de 2011, o governo Lula foi de 1º de janeiro de 2013 a 1º de janeiro de 2011, corrigindo o que eu tinha falado agora de 2013, foi até 2011. Tá? Então aqui, nessa palestra, na primeira palestra dele, já não era mais presidente. Construtora Andrade Gutierrez, envolvida aí no esquema da Lava Jato. Mas também tem a LG Electronic, tem a Microsoft Informática. Microsoft, pelo que eu sei, não está na Lava Jato. Pelo que eu sei, a LG também não está na Lava Jato. A Associação dos Bancos Mexicanos, imagino eu que também não esteja na Lava Jato. Terra Network Brasil, também acho que não está. A palestra foi na Inglaterra.
No Brasil, Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo, acho que não está na Lava Jato. Ambev não está na Lava Jato, enfim. Telos, empreendimentos culturais, enfim. Aqui tem a lista de todas as empresas que contrataram, com as imagens e publicações aqui comprovando a existência dessas palestras. E daí, o que você acha? Estamos chegando aqui ao final do vídeo e eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que você acha, quanto deveria ganhar um presidente? Será que é possível ganhar 200 mil dólares numa palestra? Olha, eu vou falar para vocês o seguinte: se eu tivesse sido presidente do Brasil, com o benefício que o Lula trouxe ao Brasil, com crescimento do PIB, geração de emprego, um verdadeiro milagre econômico. O Lula era, então, antes desse massacre da grande mídia, admirado em todo o mundo, bem recebido em todo o mundo, não só por países tidos como os coxinhas falam, né, os comunistas, como também Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Canadá, todos esses países que também são de orientação mais para direita, né, tirando algumas exceções aí dos nomes que eu falei, centro, centro-esquerda, centro-direita, direita, enfim, todos os países. Não existia uma linha de preferência de países que o Lula se dava bem. Ele se dava bem, na verdade, com todo mundo. Foi essa a política dele. E daí, com um sucesso absoluto, mais de 80% de aprovação, como eu estou mostrando aqui no site do G1 de 2010, popularidade de Lula bate recorde, chega a 87%, diz o Ibope. 87% das pessoas no Brasil gostaram do governo Lula. Então, assim, aprovação altíssima. É como se fosse um jogador de futebol lá em cima, no topo, tá na sua melhor fase. Quanto você acha que deveria cobrar? Bom, se eu seguir a linha de pensamento do pessoal mais da esquerda, eles vão dizer: não, o capital não é importante, vamos cobrar qualquer coisa aí, igualdade e tal, aquele negócio lá. Mas se eu for meio capitalista, eu vou dizer: cara, cobra o máximo possível. Eu quero ganhar dinheiro agora, aproveitar minha popularidade, né? Como diz aqui a Época, a revista Época, que o Fernando Henrique está aproveitando a popularidade dele e ganhando dinheiro. Então o Lula resolveu fazer isso, só que ele fez direito. Ele fez o seguinte: olha, qual é o cara que ganha mais aí? Como ele diz, quem é que ganha mais? Então eu quero ganhar pelo menos o mesmo tanto dele, que eu fiz mais do que o Bill Clinton. E daí ele adotou a postura: se eu fiz mais do que o cara, pô, vou me valorizar e vou ganhar pelo menos o mesmo tanto dele. Se vacilar, eu quero ganhar mais. E foi isso que ele fez. Na minha opinião, fez certo. Fez certo. 200 mil dólares para quem fez tudo que o Lula fez, eu acho que tá bom, tá de bom tamanho. Aí eu vou... Se você acha que é muito, é um absurdo e tudo mais, talvez é porque você não entenda muito o salário de gente que faz diferença no mundo. E daí eu vou falar duas categorias de salário só. A primeira é aqui do próprio juiz Sérgio Moro, que está julgando a causa. O salário do juiz Sérgio Moro, segundo o site aqui do O Dia, está em 77 mil em agosto de 2015. Nós estamos em outubro de 2016, provavelmente já tem aumentado. Agora eu lhe pergunto o seguinte: se você comparar as vidas de Sérgio Moro e Lula, você vê que o Lula teve um impacto absolutamente muito maior e benéfico do que o Sérgio Moro para o Brasil. Há quem vá contestar essa afirmação minha, não tem problema, você pode comentar aí. Infelizmente você não pode falar aqui junto comigo e discutir e tal, mas você pode comentar aí, não tem censura, a não ser a censura do próprio YouTube. Não coloque muito link, porque aí o YouTube não aprova. Então, o Sérgio Moro ele não teve a relevância a nível global que o Lula tem. Não dá para comparar isso. Ele estaria fazendo um belo trabalho da justiça se a gente não percebesse seletividade nele, sinceramente. Mas eu percebo isso, seletividade. Então eu não acho que o trabalho dele está sendo necessariamente um trabalho bom. Eu acho que está se criando uma espécie de milícia, está fortalecendo determinados partidos e acabando com outros. Eu torço muito para que o Sérgio Moro vire esse jogo e finalmente pegue alguém do PSDB, mas até agora, de acordo com as outras reportagens que também nós fizemos aqui, o Sérgio Moro não tem muita vontade de pegar ninguém do PSDB.
E é por isso que eu continuo crítico. Eu vou mudar minha opinião, prometo a vocês, vou mudar minha opinião quando eu ver essa turma aí, Aécio Neves, Alckmin, esse pessoal aí pagando pelas coisas de corrupção que eles também fizeram. Aí você vai falar, mas tem foro privilegiado. Pois é, mas pegaram o pessoal aí também do Lula, que também era ministro, impediram o Lula de ser ministro, conseguiram fazer, mesmo com foro disso, daquilo. Então é interessante ver essa turma, Sérgio Moro, Gilmar Mendes, essa turma aí, tudo agindo para fazer justiça no Brasil. Aí eu vou acreditar e vou defender isso, né, porque eu acho que o Brasil precisa. Então o Sérgio Moro, que tem um impacto muito menor, ganha R$77 mil em 2015, provavelmente mais em 2016. Outra turma são os treinadores de futebol, de times de futebol. Confira os maiores salários de técnico de futebol no Brasil. E aqui a notícia de 2012, novembro de 2012. Olha aqui, o salário aqui é em R$1.000. No caso, o Abel Braga está no primeiro lugar aqui, né, ganhando R$700 mil por mês. Por ano, são 9,1 milhões de reais. 9.100 mil reais, ou seja, milhões. Luxemburgo ganhava R$600 mil por mês. Isso em 2012, na época que o Lula estava fazendo as palestras deles. Então, assim, um treinador de futebol, né, ganha, mesmo dos bons times do Brasil, Fluminense, Grêmio, enfim, ele ganha R$700 mil. E um ex-presidente do Brasil com popularidade absoluta, lá em cima, quebrou o recorde disso daí. Seria inimaginável ele ganhar esse valor por palestra? Sinceramente, eu acho que não. Para finalizar, eu vou lhe indicar então um site aqui do Observatório da Imprensa, publicado em novembro de 2015, que diz aqui as palestras de Lula, a de FHC e a falta de palestras da revista Época. Eu vou ler aqui esse parágrafo, aqui, as palestras de FHC, porque é interessante. Note-se que, naquele momento, fazia apenas 15 meses que FHC havia deixado o Palácio do Planalto. E tenha em mente ainda que aquela soma por ele recebida até abril de 2004 equivale a cerca de 5 milhões, quase 6 milhões de reais em valores de hoje. Isso significa dizer que, em média, a FHC, então, faturara por mês com palestra 392 mil reais em valores corrigidos, ou seja, apenas 15,7% a menos que Lula e seus 465 mil reais por mês, em média entre janeiro de 2011 e outubro de 2015. E olha que a popularidade do Lula ao deixar o mandato era muito superior à de Fernando Henrique ao deixar o mandato, o que provavelmente já justificaria algum sobrepreço no famigerado mercado de palestras. Seria a FHC para a época ou para os blogueiros da Globo também um amoral? Com essa pergunta eu termino o vídeo e peço agora a opinião de vocês. Seria muito interessante vocês comentarem esse vídeo. O que vocês acham das palestras do Lula, mas também das palestras do FHC. E é claro que se você criticar um, tem que criticar o outro, elogiar um, tem que elogiar o outro, porque, enfim. Sejam bem-vindos, deixe seu comentário, compartilhem os nossos vídeos, vamos levar o nosso povo a refletir um pouco mais profundamente sobre as coisas que acontecem no Brasil, para que lá na frente, as eleições de 2018 estão chegando aí, é preciso que o nosso povo tenha essa capacidade de raciocinar para que lá na frente a gente consiga eleger melhor, escolher melhor os nossos representantes na política. Um grande abraço e até o próximo vídeo.